Boa tarde, Sarandi, boa tarde, seguidores do Rogério Machado Blog, o site que tem o compromisso com a verdade. Hoje nós estamos aqui na nossa Secretaria Municipal de Saúde, onde conversaremos com o agente de saúde do Ministério, da Saúde, o senhor Jair Martins. A gente está aí com ele e em vez de Jair, a gente já está aqui. Então há muitos dias, foi pedido uma visita do pessoal da Vigilância Estadual do Rio Grande do Sul aqui, para ver a situação do município, E hoje a gente teve agraciado a visita do amigo Jair. Vamos chamar de amigo, a gente conheceu aqui, e é Martins, e eu sou Machado, e a gente é brasileiro, a gente se entende bem. Então eu vou conversar aqui com ele, vamos ver se a gente consegue virar nossa câmera aqui. Se não der para virar, a gente vai virar o telefone. Boa tarde, amigo Jair. Boa tarde, Rogério. É um prazer conversar com os amigos, os seguidores do blog e poder trazer um pouco de informação, um pouco de orientação àqueles que nos assistem, nos ouvem, enfim. Então, nos explique a situação. Vamos começar pelo Estado. Certo. Como é que está a situação do Estado em relação ao mosquito Aedes aegypti, é isso? Isso aí. Na realidade, o Estado hoje, nós estamos com em torno de 70% do Estado do Rio Grande do Sul infestado com a presença do mosquito. Então, para a população entender melhor, a região metropolitana, Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, Dourado, Guaíba, Estância Velha, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, todos infestados. As nossas praias do litoral, com exceção da praia do Pinhal, Torres, Tramandaí, Cidreira, Imbé, Capão, todas infestadas. A região nossa da Serra, a Gringolândia, como nós dizemos popularmente, a maioria dos municípios, principalmente os grandes municípios, Caxias, Bento, Farroupilha, Garibaldi, Nova Prata, Nova Bassano, todos infestados. Aqui mais para cima, todos os municípios da 12ª Regional de Santo Ângelo infestados. Infestados significa a presença do mosquito. Todos os municípios da 14ª Santa Rosa infestados. Todos os municípios da 17ª infestados. Aqui da 15ª, quase 90% dos municípios também infestados, e os municípios vizinhos aqui da 19ª também. Então hoje nós temos em torno de 350 municípios infestados com a presença do mosquito, embora não seja de brincadeira, a gente costuma brincar que tem 350 com mosquito e o restante que não procura. Porque, dada a positividade, o nível de infestação de municípios que são limítrofes e com o que a gente chama de globalização hoje, veículo que vai de manhã e volta de tarde, é ônibus, é caminhão, é avião, enfim, hoje tem uma série de possibilidades de o mosquito vir, como a gente diz, de forma passiva, parar dentro do município da gente. Hoje, como tem uma situação de circulação viral, além de circulação vetorial, que é o mosquito em si, nós temos hoje circulação viral em grandes centros do município, do estado. Então, região metropolitana, aqui nessa região, a região com uma grande quantidade de municípios infestados. Ainda não é situação para alarme, ainda não é situação de pandemia, mas segundo o Ministério, para entrar numa situação de epidemia, o município precisa ter uma grande quantidade de mosquito. Os nossos aqui têm isso. Bom, nessa viagem toda do nosso mosquito aí, ele não poderia ter deixado de visitar Sarandi. Não teria como. Então, assim, a população fala em verdades, que Sarandi é um povo sem cultura, um povo relaxado, um povo isso. A presença do mosquito existe. Na realidade é assim, o que a gente observa é que as pessoas não carecem mais de informação. Se a gente for ver nos meios de comunicação, rádio, imprensa, enfim, você é um blogueiro e está aqui com a gente tratando sobre um tema que é de saúde pública. Mas hoje a população está muito bem informada. O que a gente precisa, na realidade, são mudanças de postura. Não é que a comunidade seja relaxada, é que para nós que temos uma visão de especialista em combate ao mosquito, a gente tem uma visão diferenciada do que pode causar um foco de mosquito, um criador de mosquito, e o que não pode causar. Eu costumo brincar sempre com os nossos agentes que nós não trabalhamos com lixo, nós trabalhamos com criadores de mosquito. Uma piscina é um criador de mosquito em potencial, não é lixo. Uma caixa d'água é um criador de mosquito em potencial e não é lixo. Nós temos a situação das caixas d'água, os reservatórios atrás das geladeiras, que muita gente nem sabe que tem um reservatório com água atrás da geladeira, que é um criador de potencial. Então, na realidade, o que a gente pede hoje, a gente orienta, e essa é a função dos nossos agentes, e a gente até tem sido muito direto com os nossos agentes com relação a isso. Não é função dos nossos agentes de saúde fazer limpeza de pátio. A função do nosso agente é de fazer orientação, mostrar para o morador
procurar os criadores junto com o morador e orientar para ele, ó, meu amigo, isso aqui eu preciso remover, isso eu preciso cobrir, isso eu preciso tirar da natureza. Então, o que a gente precisa na realidade são mudanças de postura, não de falta de informação. Eu até talvez tenha me expressado mal, mas a palavra relaxado que eu quis me referir é acomodado em busca das explicações. Certo. Por quê? O mosquito existe. Sim. Ele veio para cá. Claro. Veio um vivente de outra cidade, contaminado, o mosquito veio, picou ele, foi lá tirar uma cria com a mosquita, infectou a mosquita. Perfeito. Veio o amante dela, pegou. Na realidade é assim, ó, o mosquito não infecta a mosquita. A mosquita, ela tem que se alimentar do sangue de uma pessoa doente, né? Então, mas não é tão assim, é uma corrente. Não, é uma maneira da gente conversar. Eu acho que essa é a forma mais prática da gente passar para a população. Bem chula a explicação, assim, descontraída. Tem que ser linguagem simples e descontraída. Isso, para que entenda. Então, daí, a presença do mosquito, ele está presente, foi feito o levantamento em novembro de 2018 e reavisado em 2019, foi avisado o pessoal aí que o mosquito estava presente. Perfeito. Bom, inclusive, se tu me permite, quando a gente fez a capacitação, e a gente fez muitas capacitações nessa região aqui nos últimos tempos, a gente já vinha anunciando à comunidade de que se preparasse. Primeiro, 90% dos focos de mosquito são no pátio das residências. Então é o tipo de atividade que não adianta o município fazer, o Estado aqui presente junto, auxiliando, apoiando, se a população não se enganjar nessa luta. Porque a maioria dos focos são no pátio das casas, nos pequenos criadores. Com certeza. É um brinquedinho que quebrou e ficou jogado no pátio que acumula água, é uma tampinha, numa tampa de garrafa se desenvolve 3 larvas de mosquito. Se é uma fêmea coloca até 1.500 ovos. Então vamos supor, se eu tiver numa tampinha de garrafa 3 fêmeas, são 4.500 ovos de mosquito. Um ovo do mosquito Aedes aegypti embrionado, ele dura até 500 dias no seco. Se eu botar na água, ele vai eclodir, ele vai nascer igual. Então é um inseto extremamente resistente e que está se adaptando também à nossa temperatura, porque antigamente, nos meses de inverno e verão, a gente quase que zerava a presença de insetos. Não é o que acontece mais hoje em dia. Hoje nós temos agentes em áreas que cai geada, em que para capturar as larvas que estão se mexendo dentro da água, a gente muitas vezes tem que quebrar a camada de geada que está em cima, porque ele já se adaptou também ao nosso frio. A propósito disso, em 95, quando a gente achou o primeiro foco de Aedes no estado, eu acompanhei a equipe que fez esse achado, nós achamos no ano de 95, no mês de julho, um mês frio, na parte mais alta de Caxias do Sul, beirando 0 graus. Foi quando a gente encontrou o primeiro foco de Aedes e caiu ali a mística de que o frio nosso, o minuano gaúcho, acabaria com o mosquito da dengue. O mosquitinho que aguenta até o nosso frio. Bom, Sarandi, 25 mil habitantes, 100% da população. Certo. 120 casos, mais 60 suspeitos. Isso, 2%, investigação, né? 2% seria um cálculo aproximado. Não é considerado epidemia. Não, ainda não. Mas está na iminência de ter. Tá na O que iminência. o Ministério da Saúde diz? Para mim ter uma epidemia, eu tenho que ter uma grande quantidade de mosquitos. Já temos. Opa. Precisamos ter uma grande quantidade de doentes com dengue. Já temos. Então, ou a gente aborta agora, a gente faz o que precisa ser feito, ou a gente pode caminhar daí sim para uma epidemia, mas não é o caso de epidemia ainda. Não existe o extermínio. Não existe o extermínio. Assim, até existe alguns anos atrás, controle. Exato. Até alguns anos atrás a gente falava, vamos erradicar o mosquito da dengue. Hoje não, o próprio programa do Estado, hoje é programa de controle e vigilância do Aedes. Então, a gente sabe que dificilmente a gente vai acabar com o mosquito. Mas o Ministério prevê algumas situações. Por exemplo, hoje o nível de infestação do município, não sei aqui quanto está, eu tenho um relatório aqui que a gente pode ver isso agora ao vivo, do Lira de janeiro. Tinha dado 2 pontos alguma coisa. O que o Ministério da Saúde diz? Até 1% de nível de infestação aceitável. Não positivo, mas aceitável. Até 1% aceitável. De 2%, que é o caso do município, está dentro dessa faixa. A 3,9%, luz amarela. Alerta, cuidado, está começando a ter mosquito. Acima de 4% em diante, risco eminente de surto epidemiológico. Eu tenho tanto mosquito no município que se passar alguém doente lá na estrada é capaz de atrair a doença. Claro que isso aí é uma hipótese, né? Mas tal a situação que a gente enfrenta de nível de infestação. E não tem como colocar camisinha no mosquito. Não tem como. Não tem como. E até a gente está evitando o uso também de inseticida, né? Da camisinha no mosquito não tem como. Bom, gente, aqui nós Na realidade, até para esclarecer para a população, que muitos acham que todo mosquito transmite doença, que todo mosquito suga sangue. Não. Com relação ao Aedes, né, o macho ele se alimenta das seivas dos vegetais e a fêmea, para fazer a maturação dos seus ovos, ela precisa sugar o sangue das pessoas ou dos animais. Então, por isso que só a fêmea transmite a doença, porque só ela se alimenta do sangue das pessoas. Só que quando a gente vê o mosquito, a gente não sabe se é macho ou fêmea. Então, os mosquitos nascem sadios
Ele vai se alimentar do sangue de uma pessoa doente e ele vai desenvolver dentro dele em torno de 8 a 12 dias esse vírus e ele vai e repassa para as outras pessoas que ainda não têm. Né? Já não chega em casa, patroa, não sugando sangue, vem a mosquita também agora? Mas não dá nada, é brincadeira a gente está fazendo, pois não? Somos bastante questionados porque a aplicação de inseticidas, os bloqueios, o fumacê, certo. a gente não realiza antes dos casos confirmados. Não. A gente, assim, aqui no estado, é um estado que a gente tem preconizado, nos últimos anos, a gente tem preconizado o uso mínimo de inseticida. Porque quando eu aplico inseticida, principalmente quando, embora não seja fumacê, a população conhece por fumacê, vamos continuar tratando assim, mas na realidade eu borrifo com pequenas gotículas, não chega a ser com fumaça, né? Então, quando a gente faz essa atividade, e aí isso eu coloco sempre os nossos agentes, o trabalho dos nossos agentes nunca é reconhecido. Os nossos agentes andam sol a sol, a pé, de casa em casa, e não tem reconhecimento pelo seu trabalho. Levando, o pessoal vê o fumacê levando rua, corridão. Levando corridão, o cara não gosta do gestor, descarrega no agente, o cara brigou com a mulher, ou vice-versa, descarrega, porque é o primeiro agente público que ele vê na frente dele. Mas, assim, o que a gente tem observado, que quando vai o fumacê para a rua, que resolve 20 ou 30% dos casos, aí a população reconhece, o pessoal da dengue está se puxando. Gente, quando eu vejo um carro de fumacê na rua, mostra que nós somos ineficientes, mostra que eu tenho mosquito e eu tenho gente doente. Aí as pessoas acham que a gente está trabalhando. Então, na realidade, o que a gente precisa é que as pessoas nos auxiliem, nos ajudem. Nós precisamos eliminar criador nos parques. Tem piscina? Ótimo, sem problema, tem que ser tratado. Bromélias. A gente sabe que tem alguns biólogos, algumas pessoas que colocam que bromélia não é criador de mosquito. Gente, bromélia na zona urbana é um criador de mosquito, tem potencial, e eu tenho encontrado focos e focos de Aedes em vários municípios dentro de bromélias. O que acontece é que uma bromélia, quando ela está no seu habitat natural lá no meio do mato, ela está envolta de árvores, então ela não apanha chuva nova com tanta facilidade. Então, dentro daquela água das bromélias, acaba criando uma espécie de gosma que acaba eliminando algumas larvas. Não todas. Algumas. Só que quando vem para a cidade, o que acontece com as bromélias? O dono de uma bromélia, por cuidado, toda semana ela troca água, bota uma água nova, limpa. É tudo que mosquito quer, água limpa e parada no ambiente baixo e sombreado. Então, a gente termina facilitando a proliferação dos mosquitos. Então tá aí, gente. Conversamos agora com o seu Jair Martins. E justamente com o Rogério Machado, que tem a obrigação e o compromisso com a verdade, a gente está esclarecendo alguns pontos para vocês. Não é epidemia, temos alguns casos. Estamos na luz amarela. Pessoal, vamos cuidar dos vasinhos, das tampinhas, dos pneus, das rodas de carro, a lona plástica, onde existe um abaulamento do recipiente, junta água e junta mosquito. Então, vamos tomar cuidado. A gente agradece a confiança. Rogério, tu me permite... Pois não. Aproveitar o momento. A nossa filosofia lá no Centro de Vigilância do Estado para enfrentamento do Aedes é: tenha água nos olhos. Observe o ambiente. Se pode acumular água, pode se tornar um criadouro. Tem que ser eliminado. Com relação ainda a inseticida, para completar mais... hoje nós só aplicamos inseticida em uma situação. Eu tenho um paciente que é suspeito. Então, no quarteirão daquele paciente, a gente vai e aplica primeiro. A gente faz uma varredura em 100% dos imóveis, eliminando todos os possíveis criadores. Depois entra o rapaz colocando o que a gente chama de fumacê. Então, o fumacê não é uma solução. Ele vai matar 20 ou 30% das fêmeas que porventura estejam voando no pátio. Porque a gente passa pela calçada aplicando inseticida que sobe, desce e termina matando as fêmeas que estão voando por ali. Então, ela não é uma atividade de rotina. Isso é um paliativo e ela não é a solução. Quer uma solução de 90% dos casos? É a limpeza dos pátios, não tem outra forma. Uma pergunta que não quer calar. De repente, uma saia justa para algum vereador de nossa cidade. Mas eu tenho que perguntar. O repelente ajuda ou não ajuda? Repelente ajuda, só que repelente também não é a solução. Não adianta eu passar repelente e não limpar o pátio, que vai continuar criando mosquito, a menos que eu vá usar repelente 24 horas por dia. Primeiro, não se indica o uso permanente de repelente. Inclusive nós profissionais que estão a campo, a gente orienta que só faça uso de repelente quando tem circulação viral, que é o caso agora. Quando é só vetorial, não tem porque a gente fica aplicando inseticida, daqui a pouco eu não faço uma higiene adequada, eu posso ficar com intoxicado. Intoxicado, exatamente. Gestante só pode usar repelente por aconselhamento médico, e criança até 6 meses não deve fazer uso de repelente. Então, repelente
É um paliativo, mas não é um Não definitivo. que seja Não. O correto uma é... necessidade Não. de uma campanha de distribuição de repelente para procissão, Imagina. para a população. Não. O que nós precisamos é telamento das janelas, vaso sanitário que tiver em desuso manter fechado, caixa d'água fechada, inclusive com o ladrão fechado, com uma telinha na ponta. Ah, não tem a telinha? Uma meia calça velha, corta um pedacinho, bota na ponta do cano, amarra ali, está resolvido o problema. Os ralos dentro de casa, ralo de cozinha, ralo de banheiro, e principalmente, isso é uma coisa que ninguém se atenta, dificilmente ninguém olha atrás da geladeira para examinar se o reservatório de água lá tem larva de mosquito ou não, os reservatórios atrás das geladeiras. Um dos muitas situações que mantém um nível alto de infestação em algumas cidades do estado. Então, de repente, com o nosso repelente, nós vamos chapar o mosquito. Eu acho que sim. Então tá aí, gente. O nosso secretário chegou aqui, o nosso secretário Gilmar também veio aqui nos acompanhar. Boa tarde, secretário. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Nós hoje estamos por conta. Chegamos aqui de... Seja bem-vindo. Chegamos de furão aqui, aproveitamos a oportunidade, a gente veio conversar aqui com uma amiga aqui, fazer umas perguntas aí, que muita situação rolando na cidade, muita fofoca rolando na cidade. O senhor sabe que eu tenho compromisso com a verdade e eu gosto de colocar coisa na folha limpa. Então tá aí, por isso que a gente veio aqui conversar. O secretário Gilmar vai conversar com a gente também um pouquinho. Vou dar 5 minutos para para nos pôr mais a par da situação do nosso município. Secretário Gilmar, nosso espaço é todo seu. Com certeza, nós aqui em Sarandi tivemos essa situação de dengue aí, até que ela foi uma dengue que veio calma, né? Não teve problemas maiores, né, hemorrágica ou dessa natureza, mas é preocupante. E eu acho que as lições a gente tira, Rogério, em cima das coisas que estão acontecendo. Então eu vejo que o trabalho hoje que nós temos incorporado com a dengue aqui em Sarandi, com toda a equipe, a Juliette que está fazendo um trabalho aí, que é nossa coordenadora, muito bom. E eu acho que é a hora, Rogério, de nós se conscientizar, eu não digo a nível do município de Sarandi, como do estado e do Brasil, que esse mosquito é poderoso realmente, né? Não adianta, ele atinge rico, pobre, milionário, quem for. Ou estando numa casa mais humilde, num prédio, ele atinge todo mundo. Então é um dever de todos nós cidadãos cuidar da limpeza, aquilo que o Jair estava falando ali, que nós temos que ter esse cuidado muito grande com essa questão da dengue. Eu acho que Sarandi não é diferente do estado. Nós já temos, falando com o Carlos de manhã, nós já temos outros municípios aí com dengue, com casos bem mais complicados do que Sarandi. Nós tivemos essa sorte até agora, né, de ter essa dengue, que ela não é muito forte, né? Mas eu dizia hoje de manhã para toda a equipe aí que nós, Jair, não vamos baixar a guarda. Não interessa se dá neve ou dá geada. Nós aqui em Sarandi, nossa equipe vai trabalhar o inverno inteiro para nós não ter dengue no verão. Então nós vamos trabalhar forte e as pessoas sarandienses estão nos ajudando. Está mudando a consciência das pessoas. Nós vamos ter um material aí, Jair, não sei se tu chegaste a ver, mas nós fizemos um material aí de conscientização realmente. Sim. Porque às vezes só o vaso, o copo d'água e se não puxar mais nós não conseguimos entender. Então eu sempre digo, quando tu vai indo na BR, quando tu vê um carro batido, uma situação, aí você vê a conscientização do trânsito, que tu tem que ir mais devagar, que o perigo é constante. E nós estamos fazendo um material realmente para conscientizar a população. E eu acho e acredito que essa guerra aqui em Sarandi, Rogério, nós vamos ganhar ela do mosquito, que ano que vem nós não vamos ter esse problema, porque nós não vamos baixar a guarda, vamos com toda a equipe fazer um trabalho forte e conscientizar que a dengue é um dever de todo cidadão sarandiense, o estadual, o brasileiro, de fazer a sua parte, senão a gente já não vai conseguir vencer. Se cada um lá na nossa casa nós não fizer a reciclagem do lixo, usar adequadamente o lixo, nós vamos ter problema sempre. Mas se cada um de nós fazer a nossa parte, nós vamos passar sem dengue em 2020, você pode ter certeza. Rogério, abusando da tua bondade, se tu me permite, até uma colocação que o secretário fez com relação aos meses de inverno. A gente tem uma tendência a achar que no inverno os mosquitos acabam. Na realidade não acabam. No inverno diminui a incidência dos mosquitos. Então o melhor momento da gente fazer o enfrentamento do Aedes é no inverno. Por quê? Porque quando eu tenho menos infestação, um nível menor de mosquitos voando,
Se eu ofertar menos depósito, eu vou ter menos problema no verão. Agora, se eu não der bola no inverno, vai chegar o verão e a gente já vai ser atrasado, vai estar correndo tarde demais. E um outro fato para ilustrar, que a população às vezes tem que se basear em números, nós temos 636 casos confirmados. E uma coisa que a gente está observando, que é diferente dos outros anos, que na maioria dos anos sempre tinha bastante paciente com casos importados. Desses 636, 557 casos são autóctones, são pessoas que não saíram do seu bairro. Então os vírus estão instalados entre a gente. A gente já teve aqui em Porto Alegre caso confirmado de chikungunya autóctone, nós já tivemos no estado caso de zika vírus autóctone, então a gente só não sabe onde é que o vírus está. A gente sabe onde o mosquito está, em todo o estado hoje, quase todo o estado, 100 e poucos municípios, e a gente sabe que muitas vezes não tem mosquito porque não faz uma boa vigilância entomológica, né? Mas então o melhor momento para a gente fazer esse preço são nos meses de inverno. Sintomas principais. Início. Os sintomas, todas as doenças relacionadas ao Aedes, inclusive agora está surgindo uma nova doença também associada ao Aedes, que é o maiaro, nem vamos colocar isso, que já temos 4, que é dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus. Sintomas são todos muito parecidos, não se manifestam de forma mais grave e outros mais aguda. Mas os sintomas principais são febre de forma repentina, dor nas articulações, dor nas juntas, manchas na pele, dor em todas as articulações, dor no fundo dos olhos, dor de cabeça. Então são sintomas que numa dá mais ou não dá menos. Mas quando a gente dá esse apanhado assim, ela serve para todas as doenças. A febre, na dengue, ela é sempre alta e de início imediato. Na chikungunya, já é quase sempre presente e alta e de início imediato. Na zika vírus, pode estar presente. Então você vê que num sintoma só, que é a febre, ela já se caracteriza de 3 formas diferentes, depende da doença. Então, mas o quadro geral delas, todas são muito parecidas. Inclusive o maiaro que está surgindo agora também, que foi descoberto que era uma outra doença associada ao hemagogos, que é o mosquito transmissor, né, da febre amarela, lá na forma silvestre. Quando vem para a cidade, o Aedes também pode ser um transmissor na zona urbana. Era uma doença que a gente só tinha no centro da Amazônia, a gente tinha em lugares muito isolados, e que a gente detectou agora pacientes com maiaro no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, tudo é muito perigoso. Então, só tem uma forma de evitar. É evitar a presença do mosquito, e isso a gente pede ao apoio da população. Então tá aí, gente. Conversamos aqui com o pessoal aqui, passamos as informações. 22 minutos conversando sobre o tal mosquito Aedes aegypti, que nós vamos acabar com ele no tapa. A gente agradece a confiança aqui do secretário Gilmar, do amigo Jair, da amiga Zé. E a gente está aí, prestando esclarecimentos à população. Não adianta o tal de repelente, eu estou falando, pessoal. É bom, mas é bom para ir para a piscina, é bom para uma pescaria, mas por tal da Aedes o negócio não vai resolver. Então, boa tarde a todos, agradeço, obrigado pela confiança de vocês. Isso aí.